vamos primeiro estudar esse capítulo inteiro e depois apenas entrar no início do capítulo 22, que vai até o versículo 5, e depois a gente vai concluir semana que vem o capítulo 22, a sequência desses estudos. Nós já passamos bem da metade da história de Davi, Samuel, Saul, e aqui é um momento de deserto na vida de Davi, um momento que ele começa a viver de fato fugindo do rei Saul, que está perseguindo. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 21. Presta atenção. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor, e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança, uma espada aqui? Não trouxe espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de lá, está enrolada no pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles. Agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam esse homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Irmãos, os capítulos que nós estamos estudando agora de 1 Samuel, para quem não tem caminhado aqui na comunidade e está nos visitando hoje, nós estamos estudando 1 Samuel já há alguns meses aqui, e esses capítulos que nós chegamos agora, capítulo 21 em diante, principalmente 22 e 23, mostram duas trajetórias bem diferentes uma da outra. Uma é a ascensão de Davi, confirmando como ungido de Deus, aquele que será o novo rei de Israel. E a outra cena é o declínio de Saul, que é o atual rei. E a gente vai ver Davi cada vez mais honrado, cada vez mais sendo bem sucedido, e Saul perdendo o respeito do povo, em declínio. E Davi, tudo o que ele faz parece dar certo. O capítulo 18, versículo 5, diz assim: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Quer dizer, Davi era um homem respeitado pelos homens do exército de Saul. Ele até ganhou
mão da princesa em casamento. Filha de Saul, sua esposa agora. Ele é amado por toda a nação, com exceção clara de Saul, que já deixou bem claro que quer ver Davi morto. Isso que nós estudamos domingo passado, aquela cena quando Saul está irado com Jonatas, seu filho, pela lealdade de Jonatas com Davi. E esse momento, nós vemos claramente agora, Saul está em queda, a sua reputação não é mais a mesma. E lembra que é Saul. Saul é aquele que teve sim algumas vitórias com o povo de Israel. Saul é aquele rei que Israel pediu ao Senhor, estava pedindo ao Senhor. Ele era o mais alto dos homens de Israel, era um homem que tinha destaque ali, era um homem bonito, de destaque, quando o pessoal olhava no meio dos outros homens. Só que agora a sua reputação não é mais igual, não é mais a mesma. E Davi, ficou bem claro também, desde o estudo do domingo passado, capítulo anterior, que é o capítulo 20, que Davi não será mais bem-vindo na corte do rei onde ele servia. E agora a sua vida está de fato em perigo. Agora é o momento que ele tem que fugir, não pode vacilar. Ele tem que estar atento aos detalhes da sua caminhada. Qualquer vacilo, homens do rei de Saul estão à sua busca, estão atrás dele. Então Saul agora, Davi, está muito atento, está em fuga. E a gente vê no início desse capítulo 21, no versículo 1, que ele foge para essa cidade chamada Nobe. E Nobe é onde, depois da destruição de uma outra cidade chamada Siló, que era onde o tabernáculo estava, então parece que implícito aqui no texto que o tabernáculo mudou de lugar e agora está nessa cidade, Nobe. E no verso 3, que nós lemos agora, Davi e seus homens estão com fome, eles precisam de comida, e aí então Davi diz para o sacerdote Ameleque, no verso 2, tentando disfarçar aquela circunstância dele, e ele fala que o rei havia enviado em uma missão. E aí Ameleque diz que, olha, eu tenho pães aqui, o pão que eu tenho é consagrado ao Senhor. Quer dizer, eram pães que estavam reservados apenas para os sacerdotes comerem. Só os sacerdotes é que podiam tocar esses pães. Mas aí, é interessante que Ameleque ainda assim os oferece para Davi com a condição de que ele e os seus homens, está bem claro no texto, né, não tivessem tido relações sexuais com as mulheres naquele momento, porque isso era algo proibido. Se você tivesse tido relação sexual, você não podia, por um período, tocar desses pães, ou melhor, ter acesso a essa área onde Davi está com o sacerdote. A lei levítica era muito clara sobre isso para os levitas. E se eles tivessem tido relações sexuais, então eles estariam cerimonialmente impuros naquele momento. E aí, não fica tão claro por que Ameleque, ainda assim, ele faz as perguntas para Davi ali, e ele assim, ainda deseja oferecer o pão consagrado para Davi e seus homens. E Ameleque está consciente que Davi e seus homens, eles não são sacerdotes, quer dizer, não deveriam ter acesso ao pão consagrado, mas mesmo assim, Ameleque está ali conversando com Davi sobre isso. E não importa qual que é a razão, por que Ameleque permite que Davi se alimente, em Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8, Jesus é que vai se referir a esse incidente desse capítulo. E é interessante que Jesus também não vai culpá-los de tomar do pão ali consagrado. O capítulo de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8, diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e
com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui interessante é que Jesus, ele aplica essa história para uma outra afirmação que está no versículo 8, de Mateus capítulo 12, que é como ele conclui esse trecho. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quer dizer, Jesus ele não está aqui apenas argumentando sobre o espírito da aplicação da lei de Deus. É mais do que isso. Jesus, nesse momento, ele está reivindicando ser o filho de Davi, o novo Davi. Essa expressão, filho do homem, afirmando ele como o Cristo, o Messias. Voltando para 1 Samuel, tem um detalhe nesse texto que um dos sinais, quando Saul foi reconhecido como rei, 1 Samuel capítulo 10, versículos 3 e 4, diz que 3 homens viriam subindo o santuário de Deus ali em Betel para adorar a Deus, e esses homens iriam oferecer pães para Saul, como um ato de confirmação da consagração, da unção de Saul como rei. E agora é Davi que está recebendo os pães do sacerdote. É interessante que há paralelo com essa história, com todo o tempo que você lê em 1 Samuel, para a afirmação de Davi como o ungido de Deus. E no versículo 10 desse capítulo 21 que a gente acabou de ler, mostra que Davi vai continuar a sua fuga, vai continuar a fugir de Saul. E aí a cidade que ele escolhe é Gate. O que é muito estranho, Davi faz essa escolha, porque Gate, e ele sabe disso, é uma cidade dos filisteus. E nos versículos 8 e 9 que a gente já leu, aquele momento que Davi vai ficar justamente com a espada de Golias. E lembra quem é Golias? Golias é o grande herói dos filisteus. Morto por quem? Morto por Davi. Então, de novo, é uma cena estranha e mostra, de certa maneira, o desespero que está no coração de Davi. Para ele escolher para Gate, é porque as outras opções não são boas. Não é tipo uma escolhinha qualquer, a primeira cidade ali, eu estou aqui em Santo André, vou para São Bernardo porque é mais perto. Não é bem essa a opção. Presta atenção para onde que ele está indo, para onde que ele vai se esconder. Quer dizer, ele vai buscar proteção entre os inimigos de Saul. Só que os filisteus, eles também são inimigos de Davi, porque Davi é que matou o grande herói deles. É Davi que matou o seu gigante. E ele ainda vai com a espada de Golias para essa cidade. Presta atenção no que está acontecendo. E aí, nesse momento que os servos de Aquis, rei de Gate, eles veem Davi ali e ainda descrevem Davi como o rei da terra de Israel. E é interessante porque nesse momento, eles estão chamando Davi de rei, e é um erro, porque eles sabem que Saul está vivo, e Saul é o rei de fato de Israel. Mas já mostra um sinal de mudança de poder em Israel. É uma mudança que já está em curso, que o pessoal começa a perceber quem é Davi, a autoridade que esse Davi tem, a força que esse Davi representa. E aí é citada a canção, uma canção que alguns versículos atrás, uns capítulos atrás, nós vimos naquele momento uma das vitórias de Davi, quando Davi entra de volta a Israel, e aqui esse capítulo cita de novo,
falando sobre Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Inclusive essa canção dá origem a uma cena de ciúme em Saul, por causa dessa aclamação ali das mulheres. E agora, a ideia dessa canção, ou dessa ser citado novamente essa canção, é um sinal de novo que Davi está tomando o lugar de Saul, agora não como o seu campeão, quando foi pela primeira vez cantado esse trecho, mas agora é Davi de fato começando a tomar o lugar de rei, começando a mudar a sua posição de influência e de poder. Então essa situação aqui, fica claro que, olha, a situação não está boa para Davi. E o verso 2, em Gade, na cidade, o pessoal está reconhecendo, e ele fica com medo do que está acontecendo ali. Versículo 12 diz claramente isso. Diz assim: Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo, não é apenas medo, é muito medo de Aquis, rei de Gate. E aí, a forma como termina esse capítulo é chocante, porque você vê Davi se fingindo de louco para escapar do rei Aquis. E aí, como é que ele finge de louco? Babando, correndo, tal. E ontem eu contei essa historinha para a Laura, do filho, né? Aí eu fiquei imitando louco no quarto lá para ele entender o que Davi estava fazendo. Ela dava risada, tudo, né? E eu não vou repetir essa cena aqui, inclusive, porque essa cena é séria. Esse momento é sério, não é distração. Mas imagina esse incidente, irmãos, o que está acontecendo. E quando a gente lê, a verdade é que a gente está distante do texto. A gente lê, passa despercebido outras coisas, é natural. Mas imagina a cena. Davi, quem Davi é, o que ele já experimentou de vitórias com Deus. Aqui não é um Davi bobinho, um menininho ruivinho ali à toa, que não sabe bem o que está fazendo da vida. Aqui é um Davi que já derrotou Golias. Aqui é um Davi que já venceu um gigante que nenhum dos outros heróis do exército de Saul, e nem mesmo o rei Saul, teve coragem de enfrentar. E aí a gente vê agora esse Davi com muito medo. E aparentemente não tem um outro gigante Golias. São os filisteus. Inimigos, sim, mas espera aí, não tem mais gigante Golias. Mas o texto fala que ele não apenas ficou com muito medo, mas para escapar dessa situação, ele ainda se finge de doido, de maluco. Imagina, babando. É interessante descrever isso, né? Porque é uma cena humilhante. Imagina você aqui, você encontra alguém que você está devendo ali no Carrefour e tal, e aí para fugir da pessoa, você começa a babar, e fingir, porque você não quer ser constrangido, a pessoa fala: não, o cara não é doido mesmo, deixa aquela dívida para trás, aqueles R$100 que você está devendo, deixa passar. E aí você fala: ufa, escapei, mas gente, que preço para escapar desse constrangimento. Que cena! Tudo bem, é outra questão, aqui é a questão de vida ou morte. Mas imagina a cena. É Davi. Não é o Miguelzinho, que a gente nunca ouviu falar da palavra de Deus, o Joãozinho, sempre esses os nomes, tá? Essa é uma maneira da gente se colocar aqui. Não é o Zé Ninguém, não. É Davi. Irmãos, o que eu acho lindo nesse versículo é que muitos de nós, e eu me incluo nesse muitos, às vezes a gente tem situações que a gente está com medo, com muito medo, e aí a gente pensa que Deus vai nos dar as costas da história, do momento que a gente está vivendo. A gente se encontra às vezes desesperado, e aí alguns amigos, como os amigos de Jó, chegam e usam a linguagem bíblica para trazer explicação para aquele momento, e às vezes com boas intenções, mas que não te ajuda. Você está em desespero por causa de alguma coisa, e você, dentro das proporções e dos limites possíveis, você
ou muitos aqui, tudo bem, pode não ser todos, mas muitos têm histórias de livramento de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal. Tem irmãos aqui no nosso meio que, se você começa a conversar na hora do café, ou em outros ambientes, pequenos grupos, ou no tempo de oração que nós temos aqui às segundas-feiras na igreja, e você vai ver testemunhos lindos. Nós temos no nosso meio pessoas que Jesus, de fato, curou de câncer. Temos pessoas aqui que Jesus já curou de outras enfermidades. Temos pessoas aqui que Jesus libertou de vícios, da pornografia, de drogas, do cigarro, da bebida, do alcoolismo. Nós temos histórias de transformação aqui lindas. Então são histórias que você fala assim: uau, que momento, que experiência de fé. E é você hoje que passou por essa experiência de fé, hoje teu coração está com medo. Hoje teu coração está abalado. E aí às vezes alguns amigos ou a própria família olha para você e fala: poxa, mas você não é aquele que foi curado, teve uma experiência de libertação, de salvação, de encontro com Jesus, de mudança de caráter, de fato, e hoje está com medo no seu coração. E hoje eu quero, em nome de Jesus, que você se identifique com Davi. E se você se identificar com Davi, você vai ver que não tem nada de absurdo. Você está hoje com muito medo no teu coração. Porque quando a gente olha para Davi, a palavra de Deus fala que ele esteve com muito medo. Isso, irmãos, é libertador para esse peso que está no seu ombro hoje, que está na sua mente, nessa acusação religiosa que muitos de nós carregam. Isso aqui é libertador, irmãos. Porque se Davi viveu um momento de deserto com muito medo, já tendo experimentado a graça e a misericórdia de Deus na sua história, porque esse Davi que está aqui com muito medo é aquele que ele já sabe que ele foi ungido de Deus por Samuel. Deus já falou para esse Davi com muito medo e babando que ele será o próximo rei de Israel. Deus já falou isso. Deus já afirmou isso para Davi. Deus já deu, inclusive, sinais que está com ele, pelas vitórias que esse Davi, ainda menino, teve. Esse é um Davi que, sem saber que seria rei, ele matou um leão, matou um urso, para proteger ali o rebanho do seu pai. Ele é um Davi que, depois de saber que era um ungido de Deus, ele entra na corte do rei, começa a ter uma participação muito especial, quando ministra canções na presença do rei, e um espírito maligno que vem da parte de Deus sobre Saul sai. Porque quando a gente vê essa experiência de Davi tocando música na presença de Saul, a gente às vezes não percebe o que está acontecendo. Davi está vendo a libertação na vida de Saul, quando ele está ali sendo usado por Deus para trazer alívio para a alma pesada, amarga, carregada de Saul. Davi está vendo Deus agir. Davi é aquele que vai em direção a Golias, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele vai um homem que age com fé. E agora, no momento que a gente vê ele, e o texto é muito claro, é interessante essa ênfase. Ele não está com medo, ele está com muito medo. Irmãos, eu não sei se você olha para esse texto, esse aqui não é mais um texto de história bíblica, não, para aprender coisas geográficas e históricas da história de Israel. Não, a aplicação disso aqui é muito sério para cada um de nós. Principalmente para a gente olhar para isso e falar de mim mesmo: eu não sou um super-homem. Eu não sou um super crente, sabe? Que às vezes a gente quer vestir essa capa, né? A gente está mais para um chapolim colorado gospel do que para um super-homem crente. Por quê? Porque a gente vai atrapalhada demais, amigos.
o nosso coração é enganoso, é mau. A gente tem experiências de verdade vivas com Deus. Nós experimentamos a mão de Deus, a libertação de Deus na nossa história, mas ainda assim, muitas e muitas vezes, o nosso coração se identifica aqui com Davi, com muito medo. Mas você sabia que é nessa experiência de Gate, é nessa experiência de Davi, nesse momento, que mais adiante ele vai escrever 2 salmos. O Salmo 56, se você for na sua Bíblia impressa, talvez na Bíblia do iPhone aí, do smartphone, não vai estar esse detalhe, mas na Bíblia impressa normalmente tem alguns detalhes em cima dos salmos, falando o contexto, quem escreveu o salmo, o momento e tal. Esse é um daqueles salmos que algumas versões da Bíblia indicam o momento. E esse Salmo 56, que eu estou citando, foi escrito quando os filisteus prenderam Davi ali nessa cidade de Gate, nesse momento do capítulo 21. E olha como Davi se expressa nesse salmo. Salmo 56, versículo 1 e 2, é quando ele está descrevendo justamente essa perseguição que ele está sofrendo de Saul e de seus homens. E Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. E o Salmo, no versículo 8, ainda vai descrever a dor da rejeição, essa tristeza que Davi está se sentindo, exilado, não participando ali de Israel. E o versículo 8 ele fala assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Olha que cena! É Davi afirmando que há lamento no seu coração. É ele afirmando que há lágrimas sendo derramadas por ele. Irmãos, não são descrições leves. E eu acho que essa descrição pode trazer uma identificação com a tua dor, com o teu lamento, com as suas lágrimas que estão sendo derramadas agora. E é você que está falando: Senhor, que perseguição que eu estou vivendo, que opressão que eu estou vivendo, que coração pesado que eu estou nesse momento. E aí vem a tua mente, teu coração agora, porque talvez aparente, porque tem muita coisa que a gente às vezes está passando e a gente não entende o porquê da reação de tal parente nosso, pessoas que antes nos amavam, mas de repente agora está vivendo um período de conflito na nossa própria casa, conflito entre amigos, às vezes conflito até com alguém aqui da igreja, irmão em Cristo, mas tem conflito, está se sentindo mal. E talvez você está derramando suas lágrimas, e sempre há um lugar correto para derramar as suas lágrimas, que é como Davi se expressa nesse salmo. Davi não está olhando para uma parede, para um monte e falando para o vazio. Davi está levando esta oração aos pés do Senhor. E é interessante, ele leva aos pés do Senhor, porque nesse mesmo salmo, no versículo 3 e 4, ele fala da sua esperança no meio desta situação. Qual é a situação? Ele está agora preso em Gate, rodeado de inimigos filisteus, e Saul à espera, ao redor. Quer dizer, a cena não é boa, mas ele fala, clareza nesse salmo, versículo 3 e 4: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O que pode te fazer o homem? Se Deus está com você, se você pode confiar em Deus.
E esse refrão vai repetir ainda no versículo 10 e 11 desse salmo, para deixar bem claro que a esperança que move Davi está em Deus. É Deus que irá livrá-lo. Irmãos, de novo, eu preciso trazer isso para o contexto de todos nós hoje. Se o texto está falando de um livramento, é porque a situação está mal. Se Deus vai livrar alguém de alguma coisa, é porque chegou num momento de caos. E é por isso que você não precisa ficar com vergonha, ou se sentir rejeitado, ou achar que nada faz sentido e eu estou aqui solto na vida por minha própria conta. Porque aqui é um homem de Deus, claramente que tem sido chamado e usado por Deus. E ele está precisando de livramento, mas ele continua confiando em Deus. Aqui são dias que são maus, são dias que são difíceis, mas Davi continua falando para o seu coração, para a sua alma: Deus irá me livrar, eu vou confiar em Deus. É por causa de Deus que eu não temerei, eu não vou ficar congelado desse meu medo, esse grande medo que apossou meu coração, que está sobre mim. Eu vou olhar para Deus. E esse salmo termina com essa esperança, desse livramento de Deus. E em outro salmo que Davi escreve nesse mesmo contexto é o Salmo 34. E no Salmo 34, Davi vai celebrar o livramento de Deus que se confirma. E olha como é que vem o livramento de Deus, irmãos. É o final desse capítulo. É um livramento esquisito, mas ainda é livramento. Davi se finge de louco diante de Abimeleque. Está acontecendo que ainda é livramento de Deus. É esquisito demais, é esquisito, mas é assim que ele vai escapar. É esquisito, e é assim que ele vai fugir. De uma maneira bizarra, um pouco, mas é livramento de Deus. E no Salmo 34, que ele louva a Deus pelo livramento dessa situação, olha o que diz os versículos 4 a 10, é um capítulo, um salmo um pouquinho grandinho, eu só vou ler alguns versículos aqui. Salmo 34, 4 a 10 diz assim: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. E versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. E o versículo 22, ele ainda diz: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Irmãos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse texto aqui ressoa com as palavras de Paulo em Romanos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo há esperança, há socorro, há livramento. Aqueles que temem ao Senhor, mas é um temor que não é de medo, é um temor de reverência, de saber de onde vem o seu socorro. Porque a gente está vendo em 1 Samuel o tempo todo que Deus, Ele abomina aquele que tem um coração arrogante, mas Ele exalta o humilde.
aquele que o teme. Talvez o seu dia hoje é de baixar a bola. Desculpa, talvez usar essa expressão de um culto, mas é a linguagem que a moçada e os adolescentes aqui vão entender bem. Menos eu, é menos a minha imposição de como eu sou bom, de como eu sou independente, de como eu sou autossustentável, né? De como eu sou bom nas minhas decisões, de como eu fui bom na maneira de planejar minha carreira, de como eu sou bom em coordenar, dirigir as minhas finanças, de como eu sou bom em ter as minhas posses, de como eu sou bom em educar os meus filhos, de como eu sou bom. Essas palavras não cabem quando a gente entende de onde nós viemos, quem nós somos, e onde nós estamos, se estivermos sem Deus. O Senhor, na hora de olhar para o Senhor, porque é Ele apenas que é bom. É a Ele que nós devemos temer. É a Ele que nós devemos buscar. É a Ele que nós devemos levar as nossas lágrimas. É a Ele que nós devemos levar este medo que se apossou de nós. É por isso que, quando você está perturbado, e a gente está vivendo uma geração perturbada de mente, de coração, de ansiedades, são crianças que a gente vê, quando diz um não, fica histérica, que os pais não conseguem educar, não conseguem trazer ali um ensino. Não estou falando de ser estúpido com o filho, não estou falando nesse sentido, mas de ser autoridade na vida do filho, porque não foi ensinado sobre isso, não aprendeu sobre isso, isso depois estoura na fase adulta. Crianças que não conseguem ouvir na fase adulta, um não pode, não será assim, e aí perde o emprego na primeira briga da empresa, porque o cara se impõe da maneira errada, a pessoa errada, e aí perde o emprego, perde a promoção, perde a aprovação, um exame de estudo, do mestrado, do doutorado, por causa do orgulho que se manifesta, porque quando criança, isso já começou a se impor. E a gente é alimentado hoje na mídia de uma maneira torta de viver a vida, porque a gente está toda hora sendo colocado que nós temos direito, que eu tenho que prevalecer, a minha vontade tem que vencer. Isso destoa o coração que tem que se aproximar diante do Senhor com mais humildade, com menos arrogância. E o louco de tudo isso é quando a gente vê que no meio onde deveria ser pregada e proclamada a palavra de Deus, o temor ao Senhor da maneira correta, é ensinado para você continuar sendo arrogante, continuar para o seu eu prevalecer. É do meu jeito, Senhor, é a minha necessidade, é a minha campanha de oração para eu conseguir a minha bênção, a minha vitória. E a gente não olha para o outro. A gente é alimentado para você conseguir os teus bens, as tuas conquistas. E a gente não percebe essa linguagem vindo com uma roupagem religiosa. Quer dizer, é uma loucura. A gente vive sem discernir a palavra de Deus. Irmãos, é muito sério meditar nesse texto de 1 Samuel que nós estamos hoje e no contexto desses salmos que a gente acabou de ler agora de Davi. Porque presta de novo atenção no contexto que Davi está vivendo, quem é Davi. Mas olha que lindo, é por isso que Davi é sempre apontado. E a gente se lembra dele como o homem segundo o coração de Deus. Porque no meio disso tudo, ele continua olhando para o Senhor. O Senhor que ele busca, é o Senhor que ele teme. Como nós vimos a conclusão desse versículo, ou desse capítulo, e o livramento de Deus chega para Davi e chega de uma forma esquisita, bem estranha. E aí essa maneira que dá sequência no capítulo 22, vamos ler a sequência disso, que é o capítulo 22, apenas os primeiros versículos, do versículo 1 a 5, que diz assim: Davi
fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim, ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Irmãos, que mudança, né? Davi consegue o livramento de Deus, e aí vai para essa caverna de Adulão, em Gate. E aí Davi começa a viver uma vida de prosperidade e vitória. Tudo começa a dar certo. Ele consegue montar o melhor exército para acompanhá-lo até o dia que ele vai se tornar o rei de Israel. Quer dizer, não é isso que o texto diz. Parece uma piada que Deus está fazendo com ele. Deus está no stand-up comedy, né? E está tirando uma de Davi. Quer dizer, Davi acaba de ser liberto de uma situação, e aí Deus permite que um time excelente faça parte agora. É o Esquadrão Suicida, né, dele. Né, se você assistiu o filme, né? Olha aqui, versículo 2: juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Irmãos, que quadro! Peraí, o cara acabou de babar para se fingir de louco, e aí o grupo que se identifica com ele são os loucos também, né? Que vem. E aí o texto ainda cita que ao todo são 400 homens que estão com ele agora, nesse contexto. E aí a gente tem ensinado: conquista a sua vitória. Deus vai te dar uma semana de vitória. Aí você tem uma vitória, sai do hospital, né, Jair? E aí você volta para o seu contexto de vida e continua a encontrar outros tipos de loucos diante de você, escondidos. Eles fazem: mas Senhor, para que o Senhor me tirou do sossego ali da aldeia que eu estava, podendo dormir um pouquinho, descansar, para entrar agora nessa maluquice de cobrança, de gente maluca ao meu redor? E o texto ainda fala, gente, pessoas descontentes. É que nem imagina a cena, a gente plantando a comunidade, começando a comuna aqui, 5 anos atrás, e aí a gente vai plantar a comuna, e a gente monta um time de gente descontente para plantar uma igreja. Não foi o que aconteceu não, graças a Deus. Mas imagina o tipo de comunidade que seria plantada com gente descontente, endividada e em dificuldade. Aí com gente endividada e em dificuldade, que você vai alugar um prédio, que você vai fazer isso, aquilo, outro, manter a obra missionária. Quer dizer, algo não bate. Tem alguma coisa ali que está torta nesse texto. Gente, é sério, você olha assim e você fala assim: peraí, que brincadeira é essa? Irmãos, é por isso que isso aqui se chama vida. Vida. Que você não sabe se o almoço de hoje à tarde vai sair na hora combinada. Se aquele macarrão gostoso que você deixou preparado, aquela lasanha que está no ponto pré, sabe, cozida ali, aquecida no forno, tal, não sei o quê. E aí, quando você chegar, você vai ver que você colocou, ou melhor, você regulou o timing lá do forno, e vai estar queimada 1h30 da tarde de hoje, ou vai estar tudo certo. Quer dizer, você pensa que está no controle dos desdobramentos do que está acontecendo na vida, mas parece que há outros fatores em andamento. É sim, você que pela misericórdia de Deus saiu de uma enfermidade maluca, que desgastou a tua família, sua esposa, seus filhos, para agora viver um tempo de cobrança, de intensidade no teu trabalho, ou de perder o trabalho,
ou de estar nesse contexto de vida que, louvado seja Deus, que a gente pode, no contexto de igreja, de comunidade que nós caminhamos, olhar para o outro e falar: eu não estou sozinho nessa. Tem outras pessoas que parece que a pressão da sua história é igual, ou pior que a minha, ou menos trágica que a minha. Mas a gente está nesse processo chamado vida. E nesse momento da história, Deus está permitindo que a gente viva hoje, nesse ano de 2016. Porque, irmãos, a outra opção está lá no crematório da Vila Alpina, está aqui no cemitério do Curuçá. A outra opção é essa, se você não estivesse aqui com vida. É extremo, assim, mas enquanto você estiver aqui com fôlego de vida, você olha para esse texto que a Bíblia nos permite olhar para essa história real, histórica de Davi, e a gente olhar como Davi, com a integridade de Davi, e ainda assim ele teve seus anos de deserto, anos de continuar a ser moldado por Deus, e assim vai ser por toda essa história, que está registrada aqui. Nós vamos só ficar em 1 Samuel, nesse período com a igreja aqui, com a comunidade, até o final do ano. Mas o livro de 2 Samuel é interessantíssimo ainda o percurso que esse homem vai ter, de montanha-russa na sua história. Coisas belas e coisas não tão belas. Momentos tão lindos de vitória de Israel, que ele vai conquistar, da forma como Israel vai prosperar, mas a gente vai ver como uma parte da sua história vai alcançar a sua família de uma maneira não saudável, que não é boa. Decisões que ele vai fazer ainda que são erradas. Só que é interessante que quando você pula para Atos, capítulo 13, em Atos ainda vai falar que Davi cumpriu o seu propósito, o propósito de Deus na sua geração. Peraí, como? Esse cara foi herói, depois ele foi meio esquisito, não teve uma conduta legal, depois conserta, mas ainda assim, ele foi o homem que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus. O homem cumpriu o seu propósito na sua geração. Porque a Bíblia não está mostrando homens com vidas perfeitas, mas ela continua a mostrar homens que temeram a Deus, que compreenderam quem eram e as suas limitações, as suas dificuldades e os seus pecados, os seus erros. E ao admitir isso, foram aos pés do Senhor, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. É assim que nós vamos terminar, irmãos, porque esse texto ainda, capítulo 22, agora que a gente começou a ler, é um momento que Davi está ali na caverna de Adulão, com esses homens, com essa reputação, com esse momento também crítico em suas vidas. E ainda assim Davi vai escrever 2 salmos, para falar dessa experiência na caverna de Adulão. Um deles é o Salmo 57. E o outro, o Salmo 142, é um momento de oração que hoje, de fato, é necessário a gente clamar a Deus juntos como igreja. Eu vou só ficar no Salmo 142. Depois, se você quiser, leia no período da tarde ou em algum momento da semana o Salmo 57. Mas no Salmo 142, versículo 4, Davi diz assim: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Olha o que Davi está dizendo, do que ele está vendo na sua história. Mas aí vem o versículo 5, e no versículo 5 ele já dá a sua resposta. É isso que é bonito em Davi. Versículo 5, Davi diz assim: clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Irmãos, essa declaração, esse tipo de declaração que Davi nos deixa, que tem que nos encorajar nos dias de hoje. É isso que vem para nos animar, nos fortalecer. Todas as vezes que nós somos levados a pensar, somos tentados a pensar da situação que a gente está pensando, e é talvez o pensamento que chegou aqui na igreja hoje: olha, eu não tenho refúgio, eu não tenho esperança alguma, eu não tenho mais futuro, a minha família não tem mais futuro, eu não tenho ninguém absolutamente para me socorrer nessa hora.
Só que aí Davi, essa história que a gente está estudando hoje, vem para nos lembrar, para a gente olhar para esse momento da nossa história com uma outra lente, que é a lente da palavra de Deus. Troca os seus óculos hoje, óculos espirituais, pela lente do Evangelho, da palavra de Deus. Porque neste momento, Davi ele troca. O antídoto que ele traz contra o medo é a fé em Deus. É a fé no Senhor. E talvez hoje, isso que você precisa hoje, substituir essas palavras amargas para lembrar o seu coração em fé, como fez Davi. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha esperança. Deus é o meu futuro. É Deus e somente a Deus que eu tenho. É para Ele que hoje nós vamos clamar, para que de fato o milagre do Senhor aconteça no teu coração e na maneira de você pensar a tua vida e essa luta que você está dando nome hoje. Então vamos ficar em pé, em nome de Jesus, e vamos ter esse momento de clamor a Deus. Vamos ter esse momento que a gente pode buscar o Senhor e o Senhor apenas. E assim como nós lemos na vida de Davi, Deus vai agir na tua história hoje.